Acho que as contradições fazem parte da vida de muitos leitores porque elas são parte também da vida do ser humano em geral. E não teria como ser diferente quando a gente está falando sobre leitura, sobre literatura, sobre a nossa relação com a arte. Então, por isso, eu decidi trazer para cá, para o canal hoje, essa tag, que é a tag das contradições. Bom, gente, eu sou a primeira fã das contradições, eu acho que a gente é muito mais complexo do que aquilo que a gente gostaria de ser, acho que faz parte mesmo da nossa caminhada e tem muitas contradições que me acompanham aqui com relação às leituras que eu faço, e quando eu vi essa tag eu achei que devia trazer pra cá pro canal porque ia ser bem divertido falar sobre isso. Vai ter polêmica, porque eu vou falar coisas aqui que provavelmente muitas pessoas vão discordar, mas tá tudo certo, né? A gente pode e deve ter gostos diferentes e opiniões diferentes sobre as coisas, e eu acho que vocês vão gostar das conversinhas que a gente vai ter por aqui com essa tag, que não vai ser um assunto profundo, tá? Porque para esses livros, para boa parte desses livros, tem conteúdo específico aqui no canal, tem resenha, então vou deixar sempre indicado a resenha. E aqui a gente vai falar só sobre as superficialidades, até porque isso aqui é uma tag, não é uma defesa de algum trabalho acadêmico. Então a gente vai falar de uma maneira super tranquila e divertida. Eu vi essa tag no canal da Tamires, do Resenha dos Sonhos, se eu não me engano esse é o nome dela, mas ela viu no canal da Paloma, e eu tô deixando aqui embaixo todas as perguntas da tag, assim como também tô deixando aqui embaixo todas as referências dos livros que eu vou mencionar aqui pra vocês, para que possam ver sinopses, valores, e se vocês comprarem por esses links, vocês me ajudam muito com uma pequena comissão. Vamos lá então para a primeira categoria dessa tag. Categoria número 1. Eu adoro esse gênero, mas não gostei desse livro especificamente. E gente, olha só, eu preciso falar para vocês sobre um livro aqui que já começa com a polêmica mesmo. É poesia, mas é esta poesia aqui do livro Um Útero Era o Tamanho de um Punho, da Angélica Freitas, que é uma poeta contemporânea, gaúcha, inclusive pelotense, da cidade onde eu morava. Mas eu li esse livro e eu não gostei. Eu costumo gostar de poesia feita por mulheres especialmente, mas dessa poesia aqui eu não gostei praticamente nada. Eu gostei de uma ou outra poesia, mas a maioria delas me pareceu que não era poesia, não é o estilo de poesia que eu costumo considerar como poesia, nesse sentido de que há um trabalho com a linguagem, de que há uma formação de uma imagem poética, de que tem ali um trabalho mais artesanal com a palavra. Eu não senti isso aqui, eu senti um monte de texto escrito, textos políticos que tem a ver com feminismo, que tem a ver com questões de gênero que eu me interesso, mas que pra mim não foram trabalhados de uma maneira poética, ou pelo menos não da maneira poética como eu gosto. Então tá aqui, eu costumo gostar muito de poesia feita por mulher, mas não gostei desse livro. Categoria número 2. Raramente leio esse gênero, mas esse aqui eu li e gostei. E eu não poderia deixar de falar do Kindred, Laços de Sangue, da Octavia Butler, que eu li já tem um tempo, tem resenha aqui no canal, e eu não costumo ler ficção científica ou ficção especulativa, coisas que envolvam viagem no futuro, no passado. Eu não costumo ler nada sobre isso, não tenho quase nada de livros nesse sentido aqui na minha estante, mas eu tenho o Kindred e eu li, e eu simplesmente amei demais essa história. Não tanto pelo gênero, mas pelas reflexões que ela me trouxe. Então acho que foi também aí o motivo pelo qual eu fiquei tão fisgada. A escrita da Octavia é maravilhosa e esse livro vai falar sobre relações de raça, mas que envolvem uma volta ao passado, né? Uma mulher negra dos anos 80, se eu não me engano, ou 70, 80, que começa a ter pequenos lapsos, e nesses lapsos ela se acorda em outro tempo numa fazenda escravocrata. Então tem muitas questões envolvidas, eu gostei demais e eu recomendo muito, inclusive vejam lá minha resenha para vocês entenderem por que a Jéssica do passado gostou tanto dele, mas ó, livraço. Categoria número 3. Adoro essa temática, mas não gostei desse livro. E eu não tenho o livro físico aqui para mostrar para vocês, porque eu li ele na versão digital. Tô falando do Sérgio Y Vai à América, do Alexandre Vidal Porto. Na verdade, é bem difícil encontrar livros nessa categoria, porque eu costumo gostar dos livros. É difícil achar um livro que eu detestei ou que eu não gostei. E não é que eu não tenha gostado tanto assim do livro, é só que ele não cumpriu aí o que eu achava que ele ia cumprir, pelo título, pelo que tinham me falado sobre ele. O Sérgio Y Vai à América, a história de um cara
que tá consultando com seu psiquiatra e ele tem alguns problemas de identidade, o psiquiatra não entende muito bem, mas esse rapaz some em algum momento, vai para os Estados Unidos e lá ele faz a transição de gênero e aí ele se torna uma mulher. Então, é um tema que eu acho super interessante, mas eu não gostei muito bem de como ele foi desenvolvido, achei meio superficial, talvez. Então, coloquei esse livro aqui nessa categoria. Eu acho que ele é um livro muito bem escrito no sentido de linguagem, mas a maneira como o enredo foi desenvolvido é que eu não gostei muito. Então, deixo ele aqui na categoria. Categoria número 4 é odeio essa temática, mas desse livro eu gostei. E assim, não é que eu odeie também, não gosto dessas palavras extremas, mas eu não costumo gostar de livros que são metaficcionais. A metaficção é uma das coisas que eu menos gosto na literatura, na forma dos enredos. E desse livro eu adorei porque o escritor é sensacional. Eu tô falando de uma das minhas leituras mais recentes nesse momento em que eu gravo o vídeo, que é Poeta Chileno, do Alejandro Zambra, esse escritor de mão cheia, que escreveu esse livro totalmente metaficcional, um livro sobre poesia, um livro sobre a escrita da literatura, sobre romance versus poesia, sobre paternidade, e é um livro que tem muito a ver com a questão do masculino também, nessa parte da paternidade, e que eu costumo não gostar de ver. Um cara também com crise de escrita, que eu também costumo não gostar de ver, mas aqui, pra mim, funcionou tão bem, mas tão bem, que ele se tornou um dos favoritos do ano e da vida. Então, não costumo gostar de homem falando sobre seus problemas, mas nesse livro eu gostei e muito. Tem resenha aqui no canal também e eu sugiro que vocês assistam para vocês lerem, porque é livraço de devorar. É calhamacinho, 400 páginas, mas a gente devora. Categoria número 5 é adoro esse autor, mas não gostei desse livro. E, em geral, eu tenho poucos autores aqui na estante, autores e autoras, que eu tenho muitos livros, e na maior parte dos casos eu adoro todos os livros, né, tipo a Isabel Allende, o Gabo, enfim, alguns autores brasileiros de poesia, de contos, de ficção. Mas eu vou falar de um que, assim, realmente eu sou muito fã do autor, tanto que eu estudei ele no mestrado, e eu acho que quem tá aqui há mais tempo vai saber que eu tô falando do Bernardo Carvalho, e eu tô falando aqui do que é mais elogiado dos livros do Bernardo, foi o que fez um grande sucesso e fez com que ele se alçasse aí como escritor brasileiro contemporâneo dos mais bem comentados, né? Esse aqui é o Nove Noites, não é o primeiro livro dele, sei lá, ele escreveu várias coisas antes disso, mas esse aqui realmente foi um livro que bombou e tá sempre em vestibular e coisa assim. E é um livro, vejam só, que tem um pouco de autoficção, que tem um pouco de antropologia também, e é um livro que eu estudei na faculdade. Então teve todo um aparato para analisar por que ele era genial, e isso e aquilo, e eu não achei nada demais. Eu já li, acho que uns 6 ou 7 livros do Bernardo Carvalho, tudo o que eu li dele até então eu adoro, menos esse aqui, que eu acho que é um livro superestimado. Acho que ele não reinventou a roda aqui e não acho que tem uma história que me cative tanto. É interessante por causa da parte de antropologia, isso sim, mas não é um livro que me marcou. Então, sim, eu tô pronta já para vocês virem defender o livro aqui nos comentários. Inclusive, podem defender, digam por que vocês gostam do Nove Noites, que eu vou adorar ver. Categoria número 6. Já havia lido um livro do autor e não tinha gostado, mas desse aqui eu gostei. E aqui eu vou roubar um pouco, porque não existe essa categoria aqui na minha estante. Se eu leio um primeiro livro e eu não gostei muito, é pouco provável que eu vá comprar outro livro, que eu vá adquirir, que eu vá manter na estante. Então, foi difícil pensar nessa categoria, então eu tô adaptando um pouquinho. Um autor que eu tinha começado a ler e não estava gostando nada é o Afonso Cruz. Eu comecei a ler o livro Nem Todas as Baleias Voam e estava achando aquilo uma palhaçada, não tava entendendo bulhufas. E aí eu parei de ler o livro na metade, não, nem cheguei na metade, eu acho. E depois eu peguei este aqui pra ler e aí eu adorei, que é o Vamos Comprar um Poeta. Já comentei aqui no canal também recentemente, foi uma das minhas melhores leituras desse ano, porque me entreteve, porque me divertiu, porque me fez pensar sobre o papel da poesia. Eu adorei, adorei, adorei. E aí foi bom porque mudou a minha perspectiva sobre a literatura do Afonso Cruz. E eu recomendo muito ele para todo mundo. Então foi ótimo dar essa chance pro autor português, que é super gente fina. Tem um vlog aqui no canal, um mini vlog na verdade, em que eu falo um pouquinho mais sobre isso e eu recomendo que vocês assistam também. Agora, gente, eu vou falar de um livro
E assim, não é nada pessoal, não é nada com relação ao autor, não é nada com relação aqui a vocês que leram e que adoram, mas a categoria número 7 é adoro essa capa, mas não gosto muito do livro, e também entra nessa questão do eu não gosto tanto assim, não é que eu acho o livro ruim, eu simplesmente não sou a fã número 1 do livro, da história, da forma como ela é contada, tá? Então não tem nada a ver com vocês, não precisam ficar bravos. Mas me digam aqui o que vocês acham sobre o livro, porque eu quero muito ver como é que anda esse fandom. Eu vou falar, então, para uma capa que eu adoro. Esta aqui, do Torturado. Na verdade, foi um dos motivos para eu comprar esse livro. Foi essa capa maravilhosa, eu acho sensacional esses dois personagens aqui com a espada de São Jorge na mão. Enfim, eu acho lindo, lindo, lindo o projeto gráfico. E eu acho o livro ok. Eu não acho o melhor livro já escrito em todos os tempos, não acho que ele nasceu clássico, não acho que nenhum livro nasce clássico, porque pra mim a ideia de clássico precisa da ideia do tempo envolvida, então, né, enfim, a gente precisa manter uma proporção aí pra poder fazer as análises. Eu acho um livro ok, eu acho uma história interessante, não gosto da forma como ele escreve e também não me convence em certos personagens, então por isso pra mim ele não é um livro excepcionalmente escrito, e eu já comentei sobre isso aqui, vou deixar o vídeo recomendado pra vocês. Vão com calma, vão com o coração aberto, porque lá eu comentei esse e comentei também um defeito de cor, tá? Mas é isso, é um bom livro, mas pra mim não é um livro perfeito e eu gosto muito mais da capa. Por fim, a 8ª e última categoria dessa tag, a número 8, é não gosto dessa capa, mas adoro o livro. E também tem uns livros aí, tem umas edições que, meu Deus do céu, né? São umas coisas muito feias. Esse aqui eu acho que é uma delas. Eu queria entender por que a Intrínseca fez isso com essa autora maravilhosa, mas a Intrínseca entregou esta capa para As Coisas que Perdemos no Fogo, da Mariana Enríquez, que é simplesmente uma das maiores escritoras latino-americanas desse século e talvez de todos. Ela é sensacional. E me entrega uma capa horrorosa como esta. Sinceramente, gente, esse degradê aqui das cores, assim, laranja, eu acho que dá pra fazer melhor, né? E o padrão das capas dos livros dela aqui no Brasil deixam bastante a desejar pro meu gosto. Mas assim, é um livro de contos, é um livro que eu li também já tem um tempo, a resenha já é bem antiga, e eu adoro, eu acho sensacional, eu recomendo muito a resenha, recomendo muito a leitura. Quem puder ler em espanhol, leia, especialmente porque a capa é mais interessante. Mas tá aqui, então, um livro que eu acho que a capa não condiz, a capa é feia, mas eu adoro o livro. E vocês? O que vocês responderiam nessas categorias? Eu deixei aqui embaixo cada uma delas, vocês podem ficar à vontade para ir comentando comigo nos comentários. Eu vou adorar saber o que vocês escolheriam. Se vocês quiserem responder também, quem me acompanha aqui e tem canal, sintam-se todos marcadas para responder e depois me mandem, porque eu quero assistir também. E vamos continuar a conversa sobre esses detalhes da vida do leitor aqui, essas contradições, porque essa é sempre a melhor parte. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.